Ao vivo aí? Hã? Olá, pessoal. Uma musiquinha aqui para disparar algumas âncoras. Vamos chegando. 2 minutos nós já vamos começar. O Valdeci já está online aí. Carol, Gilson, seja bem-vindo. Nicola, Daiane Cunha, Gilson. Bom, hoje nós vamos falar já da cura, Enneagrama, a cura da criança interior. É algo assim, Enneagrama é algo fantástico que está se mexendo com todos nós, né? E quero apresentar para vocês, se tiver alguém aí, Rogério Cavalcante, Bianca, sejam bem-vindos. Muito bem-vindo, Rogério, a prestigiar minha primeira live. É isso aí. Para quem não me conhece ainda, sou o Carlos Garcia, faço parte do Instituto Você, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Master Practitioner Trainer em PNL. E já eu vou convidar aí o meu amigo Valdeci Gold. Já em 1 minutinho você já vai entrar, Valdeci, para arrebentar essa live aí. Um cara fantástico, com um currículo maravilhoso, coach, master trainer, sacerdote, treinador. E na verdade ele gosta muito de ser chamado, como eu vou colocar ele agora aqui na nossa live. Dá um oi aí, Valdeci. Dá um oi aí para eu colocar você na live, Valdecir. É o nosso facilitador. Facilitador Valdecir Gold. God. Valdecir God. Gold. Valdecir. Cadê você, meu amigo Valdecir? Pessoal, enquanto isso, vamos soltando aviãozinho aí, convidando as pessoas, apertando aí o coraçãozinho, né, para que as pessoas vejam que vocês estão ao vivo e para a gente fazer uma live fantástica. É isso aí, Valdecir. Valdecir, meu amigo. Bonita camiseta, hein, Valdecir? Ó, a Fez sua, só né? pra Boa tarde, tudo você. Boa bem? tarde, seja Como é que está? Tudo bem-vindo. bem com você? Tudo Tudo ótimo, tranquilo? Valdecir. Um pouquinho, né? Oi, Tá me ouvindo bem aí? tranquilo. Ouvindo bem, graças a Deus, sossegado. Essa tarde Ah, de quinta-feira. quinta. Rael, eu ganhei de um amigão, viu, Rael, essa camiseta. Essa camiseta foi um amigo muito querido que me deu, tá? Rael, meu amigo, Rael, Paraná. Eu tive o prazer de ir lá Eu não vou participar. dizer para você, Rael, quem me deu. Não vou falar, tá? Eu só vou falar que é um amigo muito querido. Ô, Rogério, tudo bem com você, querido? Saudade de você, viu? Tá? Olha, faz tempo, né? Tá tudo bem com você, com a Camila, com o pessoal? Tranquilo? Que bom. E Campinas, Garcia, como é que tá? Campinas, estamos aguardando você aqui, maravilhosamente bem. Campinas, Sorocaba, estamos aqui aguardando o É, próximo. que legal. O pessoal está pedindo muito aí, que logo, logo nós vamos escalar algo para fazer aí um avançado, né? Que eu acho que vai ser algum tema muito que você vai falar agora, né? Temos aí a Renata, a Carol, todo mundo aparecendo. Vamos botar aviãozinho aí, né, gente? Vamos, João, Wellington, sejam bem-vindos aí na nossa live. Mas, Valdecir, meu amigo,
o tema é fantástico. Né? Tive algumas perguntas aí sobre esse tema, né? Algumas pessoas me mandaram algumas perguntas, logo depois eu vou fazê-las para você, que talvez, eu acho que tem muito a ver com aquela criança ferida nossa, né? É algo que nos arremete, né? Eu acho que hoje a gente trabalha muito aí com a PNL, né? Tudo que nós vivemos hoje está relacionado à nossa infância, né? E a gente acaba descobrindo isso no treinamento Você, no qual eu tenho orgulho de o mês que vem fazer 11 anos que estou no Instituto. Né? Mas vamos falar aí sobre os tipos, sobre os instintos, né? E o nosso tipo é um tipo assim que eu estava esperando essa live, e eu até gostaria que você falasse sobre isso, o tipo 7, né? Que nós temos orgulho de ser o tipo 7. É aquele tipo que pensa e elabora um monte de coisa e depois acaba fazendo as coisas no improviso. E vamos lá falar sobre essa criança ferida aí. Não dá. Primeiro que não dá muito para falar muita coisa do tipo 7, porque é tão perfeito que não dá para falar muito. Então, né, é um tipo fantástico, né? Então, não dá para falar muito. A gente fala dos outros. Desse tipo aqui a gente não fala, porque é tão grande, né, que a gente não pode falar. Mas, o Garcia, você estava falando logo, sim, no começo, você, né, lembrou algo em relação à questão da criança ferida, da relação que nós temos com a infância, que todos os sistemas de autoconhecimento vão nos remeter lá para a infância, porque é a experiência que é fundante, ela forma a nossa personalidade, é formada ali. O Enneagrama vai dizer que até os 7 anos. E o que é importante perceber, e o tema que eu propus, foi eu que propus esse tema, Enneagrama e cura interior, porque eu trabalho com as duas coisas. E não dá para dissociar, né, e entendendo o Enneagrama, nós vamos entender que o Enneagrama é um processo de cura, é um processo curativo, porque não é só auto se conhecer, mas é se tratar, é tornar-se cada vez mais sadio. E esse tratamento do Enneagrama, ele vai nos levar de um encontro a uma criança ferida. Primeiro, eu gosto muito de uma expressão dentro do Enneagrama, que fala o seguinte: nós somos filhos das crianças que fomos. Ou seja, tudo aquilo que nós vivemos lá na infância, na experiência de infância, vai determinar necessariamente o nosso jeito de viver. Por isso, quando nós falamos de Enneagrama, falamos de cura interior, nós temos que lembrar, temos que remeter justamente a esse processo, a voltar na infância, reencontrar essa criança ferida que nós deixamos, que todos nós temos, e reconciliar com ela, tratar das feridas. Então, é interessante a primeira coisa. Todos nós temos feridas. Essa é uma notícia. Todos nós temos feridas. Mas todas as feridas têm cura. Certo? Então, isso é importante perceber. Agora, o processo de cura interior, ele exige uma coisa que muitas vezes a gente não quer fazer, principalmente o traço 7. Porque o traço 7, ele quer, na verdade, ele não quer lidar com a dor, ele não quer enfrentar essa ferida, ele quer racionalizá-la. E nenhuma ferida, porque a ferida sempre é de um cunho emocional, nenhuma ferida é curada com a razão. Nós precisamos entender que sentimento cura sentimento. A razão, ela não cura ferida, ela esconde. Ela não trata da ferida. E nós somos, não é porque nós não estamos na tríade racional, é que nós não temos sentimentos. Todo ser humano tem emoção e tem sentimento. E a emoção ferida, ela precisa ser trabalhada com a emoção. Como isso? Sentindo. Se permitir sentir. Por isso que quando a gente vai para o você, a intensidade do você, o que é? O sentimento. É sentir.
Lá nós nos permitimos sentir. E quando a gente sente, a gente entra em contato, né, direto com essa ferida. E aí a gente começa o processo de tratamento. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito. Eu falo isso em todos os meus retiros, todas as palestras, onde eu vou trabalhar com cura interior. Primeira coisa, deixe a dor doer. Por mais difícil para mim, desafiador para mim falar isso, mas deixe a dor doer. Porque a dor, ela dói hoje num grau de intensidade. Amanhã, essa mesma dor já diminuiu um pouco. E assim é o processo. E quando ela terminar, nós vamos fazer o quê? Vai aparecer uma outra. Então, é muito interessante o processo de cura interior. A primeira coisa é saber disso. Eu preciso sentir as minhas feridas. Automaticamente ela vai cicatrizando, né? Exatamente, é o processo de cicatrização. Mas a cura interior não é um evento. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A cura interior não é um evento. A cura interior é um processo. É diferente. A cura interior, ela exige que você trate da ferida, que você acolha essa ferida, que você assuma essa ferida, que você vá tratando dela. E como é que você trata dessa ferida? Dedicando amor, mais amor para você. Entende? Mas quanto mais você coloca amor nessa ferida, mais ela vai sendo tratada. Agora, se você fica negando, e a nossa tendência natural é negar, passamos a vida inteira negando a ferida, ela vai continuar... sentimento. Eu tenho uma pergunta aqui que vai ser muito legal para dar uma mexida aí. Como realizar as curas nas variantes dos instintos, né? Social, sexual e o autopreservação. É uma pergunta que a Bíblia é interessante essa pergunta. Eu acho interessante porque é o seguinte. Vamos entender, vamos voltar um pouquinho aqui e entender o seguinte. Que todos nós, a nossa criança, ela foi ferida naquilo que é essencial para ela, na sua essência. E quando a gente fala dessas três, assim, né, muito mais do que instinto, nós precisamos entender que a cura ela passa primeiramente pelo processo de entender a tríade. Então, a tríade é que nos faz compreender e talvez vivenciar mais o processo de cura. Por quê? Porque a tríade revela exatamente aonde está a nossa ferida. Então, quando você pega, por exemplo, a tríade do instinto, certo? 8, 9, 1. É o pessoal que precisa ter autonomia, é o pessoal que defende ter um controle, que muitas vezes você pega, por exemplo, o 8, que às vezes exerce uma força muito grande para ter esse controle. Então, ali, na verdade, revela essa ferida, porque o que aconteceu? Qual que é o sentimento da tríade do instinto? É o sentimento de insignificância, que não teve valor, certo? Então, isso, aí está a ferida original, e se a gente quiser lembrar, a ferida mortal, está nesse sentimento, no sentimento da insignificância. Quando eu entendo isso, ou seja, de não ter valor, então o 8 tenta se impor, o 9 faz de conta que não tem, e o 1 procura a perfeição para afirmar isso. Usar a ira. Quando nós vamos para a tríade da emoção, qual que é a ferida mortal ali? A necessidade de terem atenção, de serem notados, de ser percebidos. Então, são pessoas que não se sentiram amadas. O 2 precisa comprar o amor dos outros, achar que precisa comprar. O 3 que só é amado se ele ter uma performance pelas realizações que ele faz. O 4 traz em si um sentimento de abandono. E quando nós vamos para a tríade da razão, a ferida mortal deles é a insegurança. O 5, duas coisas. Primeiro, não sentiu amor. Ou então ele foi invadido de tal forma na sua vida que ele resolveu então se refugiar e não permitir mais essa invasão. O 6 busca segurança, né? Ele vive nessa ansiedade, no medo, será que vai dar certo? Será que vai dar... Eu sempre falo que o 6 é assim,
ele não fica perguntando se vai dar ou não certo, ele só pergunta assim, quando é que não vai dar certo? E o 7, ele foge da dor, através do quê? Da dispersão, da alegria, de tudo isso, tá? Então, quando nós falamos isso, aí o instinto é só um trabalho de você equilibrar, de você procurar o equilibrar. Por quê? Há uma distorção dos instintos. O instinto é só eu perceber. Ah, mas a cura através do instinto é quando eu percebo qual instinto que é dominante e qual que é reprimido. E aí eu equilibro isso, e isso é um processo complicado, porque exige que eu saia de mim, e aí eu vou equilibrar. E quando eu equilibro, eu encontro harmonia. E o processo de cura é o processo de harmonização. Entende? Mas é preciso ter... não é tão simples. Eu sou tipo social, eu sou instinto social. E o meu reprimido é autopreservação. E é um esforço muito grande para eu ir para aquela área. E eu preciso fazer isso. Senão eu não me cuido. Entende? Então, tem que ir lá no o processo 5. de cura é esse. Tá? Tem que ir lá no 5. Tem uma pergunta aqui. Tem que ir lá no 5. Tem uma Aqui, pergunta importante... Pode falar. Pode fazer. Não, pode fazer a pergunta. A Flávia, né? Ela acabou de sair do Enneagrama agora, que nós fizemos o mês passado, né? O que ela deve buscar primeiro? O equilíbrio das asas ou o instinto? Ou os instintos, né? Que na verdade é o instinto, né? O instinto dela. Qual que ela deve buscar primeiro, né? Porque ela está estudando muito, apaixonada pelo Enneagrama, acabou de fazer e agora está... Já estão todo mundo buscando aquilo que eu te falei, né? O avançado. Então ela fez essa pergunta, né? Como que ela deve melhorar as características de cada instinto. Então, na verdade, a pergunta é asas ou instinto? O que ela deve buscar primeiro? Olha, Garcia, eu não acredito assim, eu acho que não tem o que buscar primeiro. Eu penso que é um processo que você vive. Então, não adianta você buscar alguma coisa e não trabalhar a outra. Se você já tem todas as ferramentas, você tem um mapa que lhe oferece todas as informações, vá trabalhando gradativamente cada uma dessas ferramentas, dessas situações. Porque senão você vai talvez esquecer de outro. Então, não dá para você trabalhando gradativamente, devagarzinho, mas buscando isso, né? Ver qual que é a asa reprimida, trabalha essa asa e vê o instinto, né? Porque são maneiras de crescer. Não dá para você trabalhar mais uma coisa e, de repente, não trabalhar outra. Trabalha é um ser total. Nós não somos seres dictomizados de gavetas. Eu penso que nós somos seres completos. E por isso temos que trabalhar de uma maneira sistêmica. Nós temos que trabalhar de uma forma sistêmica. O nosso crescimento ele tem que ser sistêmico. Ou seja, não dá para trabalhar apenas uma área. Tá? Então o processo de crescimento é esse. Tá? Na verdade, eu vejo assim, o Enneagrama, né? Eu não sei assim, no geral, né? Mas nós temos aí a linha como uma asa quebrada, né? Aquela asa que parece que a gente nunca quer estar lá. Tá? Eu diria assim, no meu caso, né? Eu vou mais fácil ir no 8 do que no 6. E a gente trabalha de uma forma, né, com a PNL, que o importante para a gente é estar na zona de conforto, que é lá, na zona de esforço, quer dizer, que é lá que a gente cresce, né? E trabalhar essas asas é uma coisa assim... A gente... o que você diria assim para a gente? Como é que nós podemos trabalhar essa asa quebrada aí, que é aquela asa que nós temos mais dificuldade de estar lá? Vamos usar o termo correto, não é quebrado, é reprimido. Por quê? Porque eu tenho elementos dela em mim. Por mais que eu possa dizer eu tenho elementos das duas asas. Ou seja, eu tenho características, porque na verdade eu tenho características dos 9 traços do Enneagrama. Agora... E quando eu identifico o processo, eu tenho que identificar qual que eu utilizo mais. Essa é a asa desenvolvida.
Então, essa eu utilizo mais. Então, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar, então, a minha asa reprimida é aquela que eu trabalho menos. O que eu tenho que fazer? Estudar essa asa reprimida e olhar para mim e perceber em mim quais são os elementos dessa asa que eu tenho e que eu talvez não esteja utilizando. Começar a utilizar. Mas não é o processo de negar, mas é o processo de conhecer. Conhecer cada vez mais, principalmente os seus vizinhos. Porque são eles que vão ajudar você em determinadas situações de equilíbrio. Quando você vai para só para uma, você está desequilibrado. Entende? Então, quando eu vou olhar, por exemplo, o avião, o pássaro, ele só voa porque ele tem as duas asas, né, bem ali, ó, né, sintonizando, bem no mesmo nível. Para a gente, né, também. Como processo de crescimento, eu tenho que observar aqui o que falta em mim, o que eu não estou trabalhando. E aí é zona de esforço, é zona de crescimento. Entende? E é o processo que a gente vai fazendo. E eu sempre falo, tem uma pergunta fácil, simples para fazer isso. Toda vez que você vai trabalhar alguma coisa, se pergunte o que esse traço faria no meu lugar. Pronto. O que esse traço faria no meu lugar? Aí eu vou entender, procurar ver, me colocar no lugar dele, ver como ele enxerga, ver a vida, ver as situações como ele enxerga, não como eu. Vou dar um exemplo simples. Sou 7. A minha asa reprimida era 6. Era. O que eu fiz? O processo? Eu fui até lá, olhei o 6, procurei enxergar o mundo como 6, procurar ver uma situação como 6, e aí eu trago para mim aqueles elementos, aqueles critérios. E aí eu vou, né, fazendo uma síntese do que o 6, do 8 e do 7. Eu não desprezo nenhuma, mas eu trago e faço uma síntese. Isso é usar as asas, entendeu? Então, a asa reprimida, ela pode estar me falando do que eu estou negando. Tá? Então, quando eu falei, nós estávamos voltando, aí vamos pensar, por que é que eu estou negando essa asa? Por que é que eu estou negando justamente os elementos dessa asa? Por que eu só estou trabalhando o outro? Porque talvez seja mais interessante, mas por quê? O que eu estou negando aqui? E a negação, ela fala muito mais para mim do que fala de mim no processo de autoconhecimento. A negação revela muito mais do que eu imagino de mim mesmo. Tá? É a mesma coisa, Garcia, quando a gente vai entender, falando de cura interior, é quando você não dialoga com a sua ferida. Porque a ferida, ela fala para mim muito mais do que eu posso imaginar. O problema é que a gente não quer dialogar, a gente não quer conversar com a ferida. Então eu vou dar um exemplo, o 7. O 7, a ferida do 7, é o medo. O medo e a coisa de lidar com a dificuldade de lidar com a dor. Mas por que isso? Porque lá atrás, quando é a essência, quando é criança, ela experimentou algo que ameaçou, né, de alguma forma, ameaçou essa essência dela. E ela então desenvolve uma couraça, ela vai desenvolver a personalidade para proteger essa ferida. Percebe? Então, por que a gente tem que voltar a falar da criança interior? Porque a criança interior está muito mais próxima da essência do que nós. Porque nós vivemos muito mais tempo preso à personalidade, vivendo a personalidade, do que a essência. Entende? E a cura é a luz da essência. É quando a gente retoma aquela luz que nós temos e que talvez a máscara escondeu. Esse é o processo. Porque eu passei mais tempo preso à minha máscara, ou seja, vivendo os traços da minha personalidade, do que vivendo a minha essência lá, naquela experiência primeira lá. Então a criança está ferida. E a criança ferida, ela passa a vida inteira me cobrando atenção. Entende? Ela precisa de atenção. E a gente faz de conta que não vê. A gente vai se enganando. Então a gente vai deixando de lado, a gente faz de conta que não escuta, e a gente vai tocando a vida.
voltar esse processo. Então, e quem é que pode curar? Quem é que pode fazer o processo de cura interior? Quem é que Nós pode curar mesmos. você? Você Nós mesmo. mesmos. Nós É mesmos, você né? voltando para isso, né? Olhando para essa criança. Ter a coragem de conversar com ela. Percebe? De conversar com essa criança, de dialogar com ela, de resgatá-la. Eu gosto muito do termo reconciliação, porque em latim o re é trazer de volta, né? É então trazer de novo para perto. É trazer a criança. Você quer ver uma coisa, Garcia? Nós nos especializamos em criar babás. Entende? Nós criamos babás para cuidar das crianças. Emocionalmente a gente faz isso também. Cada traço do Enneagrama tem uma babá específica, né, que chama-se pecado de raiz, que se chama fixação. Então, essas babás, elas vão cuidando dessa criança. Só que a babá não substitui o pai, não substitui a mãe. A criança, por mais carinho que ela receba, ela ainda vai ficar necessitada. E enquanto a gente não voltar e dialogar com essa criança, nós seremos seres feridos. Essa é a primeira situação. Precisamos curar. E outra coisa, Garcia, por que é importante a gente ter a cura interior? Sabe por quê? Porque nós passamos a vida ferindo os outros da forma como nós fomos feridos, ou seja, com aquilo que nós fomos feridos. Então, a arma que me feriu, vamos assim dizer, a arma que me feriu, eu utilizo para ferir os outros. Pode perceber. Perceba na Exatamente. ação de cada traço. Né? Ele foi ferido lá porque ele foi cobrado para ser a pessoa mais perfeita. Vamos pegar o traço 1. Um, Foi, né, perfeita, modelo. E o que ele vai passar a vida inteira exigindo dele e dos outros também ao seu redor que sejam perfeitos? Percebe? você sabe que ontem eu estava agora em casa, né? A gente acaba querendo achar o que fazer, né? E aí eu comecei a gravar alguns vídeos, né? E a Núbia, né? O tipo 1, autopreservação. E aí eu vou, faço o vídeo, erro, gravo, volto novamente. E aí ela me deu um toquezinho, né? Que eu achei até interessante. Você fica no tipo 1, quer ser perfeito e acaba errando. Então, volta a ser exatamente você, né, que fala tudo automaticamente, né, o tipo 7 social, conversa com 10 pessoas e chega de frente para uma câmera, deu uma entrada. E aí fica gravando várias vezes. E até legal, eu gostaria de fazer uma pergunta, né, que tem aí uma amiga minha aí que está para fazer o Enneagrama, e ela já se identificou, né, como 4, e eu já falei, não se empolgue com isso, porque às vezes você pode achar que é isso, por estar vivendo num quarto que não é seu. Né? E muitas vezes, quando a gente desintegra, eu quero saber o seguinte, uma pessoa que fica muito tempo desintegrada, é possível essa pessoa entrar numa depressão, Valdecir? Pode ser. Depende de trabalhar esse processo. Pelo fato dela Entende? ficar muito tempo desintegrada. O problema é o seguinte, o que o Enneagrama me dá compreensão? Essa é a diferença, isso é autoconhecimento. Quando eu falo de desintegração, eu estou falando de um processo onde eu experimento aquilo que não é muito bom, entende? Agora, se a pessoa não tem conhecimento, ela não sabe por onde trabalhar. Percebe? E aí ela corre Uhum. sim o risco de ficar ali cultivando aquela sensação de estresse, de desintegração, e pode se encaminhar ali. Não quer dizer que todas as pessoas vão entrar que estão em depressão, porque é um Sim, sim. processo. Agora, Sim, quando eu tenho consciência, então aqui, Garcia, a desintegração a princípio, mas meu Deus, é uma coisa extremamente boa. Porque ela pode me falar de mim mais do que eu imagino. Entende? Muito mais. Porque eu sempre gosto de olhar também essa história
sombra, de luz. Luz. Então, a sombra, ter sombra é natural. Ou seja, ter momento de dificuldade, ter momento de tristeza, ter momento de estar arrebentado, ter momento de estar no seu pior, né? Isso é natural. Ter sombra é natural. O que é patológico é quando a sombra começa a ter você. Percebe? Então, enquanto eu entendo que a sombra faz parte de mim, tudo bem, eu vou trabalhar em cima dela, porque eu vou ter domínio sobre ela. Agora, quando a sombra começa a ser, eu ser parte dela, ou seja, ela começa a me ter, aí ela é patológica. Dá para entender? Porque naquele momento eu vou buscar isso. Então, quando eu entendo a sombra, né, e é engraçado, o Jung fala assim, que enquanto você só procura a iluminação, você não se vê como pessoa iluminada. Você só vê como pessoa iluminada quando você assume a sua sombra. É quando a sombra te mostra. É simples. Eu morei na fazenda. Quando é que você vê melhor as estrelas? Em que lugar você vê melhor a estrela? À noite, né? À noite na fazenda. Na cidade você não vê com tanta clareza. Não vê, com certeza. Eu gosto muito dessa expressão. Eu amo a luz porque ela me mostra o caminho, mas eu amo a escuridão porque ela me permite ver as estrelas. Entende? Deixa eu te fazer uma pergunta. E aí é importante. Essa sombra fala para mim das minhas feridas. Percebe? Ela me fala da minha ferida. Por que é que eu estou aqui? Porque eu estou, né, que eu trago comigo algo que me machucou e está lá na infância. Está preso lá. Eu preciso voltar lá. Olha, você quer ver simples, Garcia? Então, o pessoal que está aqui acompanhando. Percebe um comportamento, uma repetição. Olha só, onde está essa ferida, como é fácil você perceber. Veja como você reage diante dessas situações. Como, por exemplo, o que doeu em você agora, o que doeu em você há 2 anos, o que doeu quando você tinha 20 anos, é a mesma dor, é a mesma situação, é a mesma reação que você tem. Isso é a ferida mortal ou a ferida original, como eu prefiro chamar a ferida original. Entende? E é buscar essa relação com ela que é importante. É como criança, você carrega... Hã? Encontrar essa criança e conversar com ela, né? Mas não só conversar. Não só conversar. Tratar dela. Cuidar dela. Tratar. Porque conversar, você pode não ter um processo, mas o processo, né, o processo de cura é isso. Eu vou tratando dessa criança. E como é que eu trato? Com o perdão, com a compreensão, perdoando quem um dia me feriu, perdoando quem um dia trouxe, né, para mim esse desaboro. Depois que acha ferida, como tratar é isso. Tornando-se mais leve, não se cobrando tanto, entendendo por que isso está acontecendo. Então agora eu vou tratar o quê? Eu vou sentir aquele processo e aí eu vou, né, olhando ao meu redor, perdoando o ambiente em que eu estava, as pessoas que de alguma forma, talvez até inconsciente, me feriram. Então trazer essa criança para próximo. E aqui dizer, agora eu vou cuidar de você. Eu gosto de pensar desse jeito, sabe? Então, não se culpando tanto, mas tratando com carinho, com amor, ou seja, trazendo para perto. Trazendo para perto. Isso é um processo que nós precisamos aprender a fazer. Então, como que eu trato? Como é que eu trato essa criança? É fácil. Ou seja, primeiro, entender que você tem sentimentos. Certo? Apagou aí, Garcia? O que houve aí? Não, só deu uma virada. Opa, virou a tela aqui. Vamos pensar assim, primeiro. A primeira coisa é admitir a ferida e não negá-la. Segundo, dialogar com essa ferida. Ou seja, dialogar com o sentimento, ter clareza desse sentimento. Clarificá-lo, ou seja, identificar o sentimento.
Identificar a ferida. Então, a primeira é assumir que tem, aceitar que é ferida, que tem uma ferida. Segundo, identificar qual é a minha ferida, onde está, certo? Terceiro, falar dela, verbalizar o que você sente, tá? Verbalizar. E depois, né, o quarto é tomar uma decisão a respeito de você. Eu posso continuar sendo vítima de mim mesmo, e eu posso dizer, não, eu vou tornar isso mais leve. Eu vou me tratar com mais amor, eu vou me tratar com mais compreensão. E aí eu utilizo a parte boa desse processo de crescimento, tá? Então, ou seja, a presença amorosa que você tem que ter com você, tá? Olha, tem uma pergunta aqui, Valdeci, que já me botaram aqui 3 vezes. Eu tenho um contra-regra aqui que já me trouxe 3 vezes aqui. Que seria mais fácil para tratar os tipos emocionais. Como tratar as asas feridas? É isso? Como conseguir tratar as asas feridas? Isso do tipo emocional, que eu acho que é o 3. Espera aí. Tem umas perguntas aqui que aparecem rapidinho, né? É a tríade do emocional. É o 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, Bom, vamos lá. Primeiro, que nós não podemos ter asas feridas. Nós temos asa reprimida. A ferida é do meu traço, do meu tipo. Sim. Então, o meu traço ele tem uma ferida. E eu tenho uma asa reprimida. Então, eu vou buscar aquilo que eu já falei agora há pouco, conhecer melhor aquela asa, as reações, os pontos fortes, os pontos fracos, né, o que é interessante nela, e aí trabalhar isso em mim, agregar para a minha vida. Então, não existe uma asa ferida, asa reprimida. Reprimida, tá? Desculpa. É reprimida. Tá, então, vamos colocar bem isso. Eu vou buscar desenvolver aquilo que está reprimido. Então, correto. Liberar isso. Isso não é ferida. Tá? Ferido é a minha personalidade, a minha pessoa, o meu ser, a minha essência que é ferida, não a minha personalidade. A minha essência, ela é ferida. Ela tem uma criança ferida. E a minha personalidade, ela é, acima de tudo, para a proteção dessa criança ferida. Eu vou dar um exemplo. Imagina o meu braço. Meu braço. Meu braço é a essência, certo? E eu, de alguma forma, por alguma coisa, sei lá, esse braço é quebrado. O que eu tenho que colocar nesse braço? Eu coloco aqui um gesso. Gesso. Qual que é a função do gesso? É proteger esse braço quebrado. Só que se eu não tirar o gesso, o que vai acontecer? O meu braço vai sofrer alguma consequência e vai ficar atrofiado. O braço é a essência. O gesso é a personalidade. Dá para entender? Perfeito. Então, isso é meu traço. Então, eu preciso, não é... A personalidade a gente não vai eliminar nunca. Nós só precisamos entender que nós somos essência e nós temos uma personalidade. E ela é necessária. A personalidade é fundamental, é a nossa maneira de estar no mundo e sobreviver. Agora, nós podemos tornar um pouco mais leve, sabe? Poder, um momento, fala assim, uma hora você está com a máscara, a hora você saber deixar essa essência que eu sou, ela vir para fora. Ela florescer, e aí há um equilíbrio maior no próprio ser da pessoa. Entende? Perfeito. Eu quero te fazer, não cortando você, cortando, né? Porque é lógico, eu quero que depois você fale, porque nós temos aí que aprender a andar em todos os tipos, seria em todos os quartos, né? Para que a gente possa ter uma vida mais saudável, que a gente faz isso sem saber, às vezes, né? E, assim, as pessoas que têm mais consciência, que já participaram de Enneagrama e tal, muitas vezes a gente desintegra, né? E quando você está desintegrado, né, o caminho de volta, né, muitas vezes a gente tem dúvida. Como é que eu volto desse caminho? Eu vou direto para a minha essência, para o meu personagem, né? Eu vou lá,
ou eu vou para as asas, ou eu vou para integração. Qual é o caminho mais fácil para a gente voltar? Porque muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Eu estou te falando porque algumas pessoas já falaram sobre isso, inclusive dentro dos enneagramas, dos Tá. cursos. Tá. Vamos pensar que o processo de desintegração, ele se dá especificamente no momento de tensão. No momento de tensão, de ameaça, de alguma situação, eu vou e desintegro. O que é a desintegração? Eu vou até um determinado traço, por exemplo, nós 7 desintegramos no 1. E ali a gente absorve, a princípio, as características não muito boas do traço 1. O processo de volta, a primeira coisa é entender que eu sempre vou voltar para o 7. Sempre vou voltar. Então isso é natural. Mas eu nunca vou voltar igual eu fui. O processo, o caminho de volta, ele é um caminho que já me traz diferente da forma como eu fui. Agora, como eu faço para voltar? Isso começa a trabalhar, a dialogar com justamente ali. Eu estou aqui nessa sombra. O que é que ela está me mostrando? Por que é que eu estou desintegrado? Por que eu estou agindo assim? Aí você começa a perceber o que te levou para aquela situação. Percebe? Então eu só vou... Não é que eu posso até voltar naturalmente. Porque isso vai acontecer. Só que eu não vou voltar... Se eu voltar de uma forma natural, eu não vou crescer. Eu vou continuar do mesmo jeito que eu sempre fui, fazendo de conta que eu resolvi a situação. Ela não foi resolvida. Mas se eu estou lá, desintegrado, e eu converso, eu dialogo, eu percebo o que aquilo está falando para mim, por que é que eu fui chegar lá, porque eu cheguei lá. Então, aí eu começo a trabalhar e lapidar esse diamante, e aí eu volto. A minha volta já é com um acréscimo muito grande. Porque muitas vezes a gente pode ir lá e pegar o lado que é o julgador, ou diria assim, pegar a sombra daquela desintegração. Exato, é isso. Aí eu aconselho o quê? Ver o que tem de bom lá para poder voltar, assumir esse lado, absorver o que tem de bom, né? É o diálogo que você tem que ter com o que te faz mal. Ou, pelo menos, que aponta para você. Quer ver a sua pergunta, Garcia? E não sei quem fez, mas tem ali, está embutido algo que é inconsciente, que parece que todos nós lutamos para fazer. O que é? Nós queremos eliminar o que nos faz mal. De uma forma assim, aquilo que dói. Nós queremos eliminar a dor. Eu estou desintegrado, estou vendo que eu não estou legal, que eu não estou isso, que eu quero sair disso aqui, eu quero eliminar. E como eu não consigo fazer isso logo, o que acontece? Eu entro em desespero. E aí eu não consigo crescer. Quando eu dialogo, quando eu converso, quando eu procuro entender por que é que eu estou ali, por que eu fiz isso? Eu vou dar um exemplo simples. Agora, nessa quarentena, para mim, pelo menos, é um começo terrível. E teve um momento aqui que eu fiquei muito bravo, muito nervoso, irritado, uma série de coisas. E aí eu comecei a perguntar, mas por que é que isso está me irritando? Por que essa situação está me deixando desse jeito? E aí eu comecei a olhar. Por que é que eu tenho necessidade de estar direto com pessoas? Por que eu tenho necessidade de ficar fazendo piada? Por que eu tenho... Aí eu comecei a olhar para mim. E aí eu fui tendo um diálogo comigo e vivendo nesse momento, fui percebendo nuances da minha personalidade, feridas que estavam ali, que eu não tinha dado conta ainda, e eu comecei a trabalhar com elas. Aí eu volto para o 7. Mas eu volto para o 7 já com uma bagagem maior, com um jeito diferente, eu não fico igual. Isso é o processo de crescimento. Então, pego lá o elemento da asa aqui, ótimo. Mas quer ver uma coisa? Pode se perguntar, simples, você pode fazer uma pergunta para você, simples. Por que essa raiva me incomoda tanto? Por que isso? Por que essa dor me incomoda tanto?
E aí você vai buscando, né, elementos muito assim, entendeu? Então, conversar, dialogar. Tem uma coisa que eu gosto, né, de pensar, uma parábola. A parábola fala o seguinte, que um dia uma pessoa passou e jogou um cachorro num quintal. E o cachorro era muito bravo. E, a princípio, ele deu medo em quem estava ali. Mas poucos, alguém percebeu que poderia tratar desse cachorro, então começou a dar comida para ele. Começou a dar comida. Esse cachorro começou a se alimentar e começou a se aproximar. Daqui a pouco, essa pessoa, ela teve o cachorro próximo, esse cachorro bravo, e ela domesticou o cachorro. E o cachorro, então, que era algo ameaçador, se tornou companheiro e se tornou protetor dele. Às vezes, na maioria das vezes, eu preciso aprender a fazer isso. Conversar com a sombra não é para eliminá-la, não é só para ficar com medo, mas para torná-la minha aliada. Ou seja, para ela também ser minha companheira e me mostrar, de fato, para onde eu tenho que conduzir minha vida. Isso é crescimento. Né? Isso é crescimento. Isso é cura interior. E aí, por isso que alguém perguntou, é um processo. Não é um evento. Eu tenho muito medo quando a pessoa vai num lugar, por exemplo, vai num retiro. Eu não estou falando mal de igreja, não, pelo amor de Deus. Mas vai num retiro, vai num encontro, vai em alguma coisa e diz, pronto, eu estou curado de tudo. Toma cuidado. Eu iniciei um processo de cura. Beleza. Entende? Porque eu iniciei um processo. Eu tomei consciência. É o que eu ia falar. A partir do momento que você toma consciência, você começa a ter um resultado melhor. É o que está até acontecendo aí com o IPE, né? Muitas pessoas estão preocupadas, mesmo sabendo que é um instrumento, né, desse momento, né? É algo que está acontecendo agora, nesse momento, né? É um indicador de performance do estado atual. E aí algumas pessoas chegam naquele nível 10, né, de ansiedade, de uma série de coisas, e ficam preocupadas, achando que aquilo vai levar para a vida dela. E é muito legal, às vezes, porque a partir do momento que você tem consciência, né, principalmente a inflexibilidade, a resiliência, o que vai acontecer? No momento que você vai precisar, você já vai lembrar daquele IP e vai fazer o quê? Espera aí. O caminho não é esse, eu preciso disso. E isso acontece muito mais próximo das pessoas que a gente ama. Porque essas pessoas que a gente ama, que estão próximo da gente, principalmente agora, né, nessa quarentena aí, que até o tipo 9 ali da Márcia Toso falou que está amando a quarentena, né? Tipo 9 na quarentena está perfeito, ficar em casa, né, Márcia? Bem-vinda aí. Então, às vezes você acaba maltratando essas pessoas, né? Com a sua inflexibilidade, com a sua fraca resiliência, né? Então, fala pra gente aí dos instintos, né? Desses instintos aí que pode dar uma curada nessas pessoas aí que estão aí meio... principalmente nessa época de quarentena, né? Que tá muita gente com a família dentro de casa, que são aquelas pessoas que a gente ama. E aí, como você começa a ficar muito próximo, acaba dando uma arranhadinha aí, né? Primeiro, nós precisamos entender que o diagnóstico é esse processo de cura. Se eu não diagnostico a doença, eu não consigo tratá-la. Por que o médico, quando você vai ao médico, você coloca um sintoma para ele, ele pergunta do sintoma, mas ele não trata do seu sintoma, ele pede um exame. Porque para ele poder ter um diagnóstico preciso. E esse é o processo. Então, quando eu tenho um diagnóstico, eu estou num processo de cura. Diagnóstico não é para só apontar, mas é para onde é que eu tenho que trabalhar. Esse tempo de quarentena, que muita gente... Depende de como você enxerga. Tudo na vida você tem escolha. Você pode enxergar isso como algo extremamente negativo e descontar toda a sua frustração em quem está próximo de você, ou você pode usar esse momento para estreitar um laço através do quê? Da observação.
observando melhor quem convive com você, descobrindo nas pessoas que convivem com você algumas coisas que você talvez não tenha percebido, no aspecto positivo. Oferecer o que você tem de melhor, por exemplo, vamos dizer o 7, tornar o ambiente mais leve. Para que ficar trazendo mais peso para o ambiente? Então, usar o que você tem de melhor da sua personalidade para fazer com que as coisas possam ser melhor aproveitadas. Ontem eu falei algo, né, dentro de uma reflexão que eu faço do Evangelho todos os dias, todas as manhãs, justamente isso. Observe quem convive com você e comece a se encantar. Sabe talvez por que a pessoa fica apavorada dentro de casa? Porque talvez ela já não se encanta mais com quem está do lado dela. Percebe? Ela não se encanta mais com quem está junto dela. Então, na verdade, essa é uma grande oportunidade para você perceber algo naqueles que convivem com você que você talvez não tinha percebido. Descobrir algo que possa reencantar, ou que você também possa reencantar as pessoas. Sabe, Garcia, muitos relacionamentos terminam não por falta de amor, não, mas por falta de encanto. Né? O acostumar com as coisas, com as pessoas, justamente leva a perder o encanto. Então, quando se perde o encanto, a gente começa a buscar fora algo que nos encante. E aí, não é que o amor acaba, perde o encanto. E quando eu perco o encanto, aí perde tudo. Então, essa é uma grande chance. Poxa vida, eu estou agora convivendo com meu filho. Nossa, o que eu não tinha percebido nele isso? Olha que coisa maravilhosa. Eu não tinha percebido no meu filho esse aspecto, porque na correria do dia a dia, eu não percebi. Ah, meu filho é traço 7. Nossa, olha que eu não tinha percebido essa característica dele. Olha, imagine, né, você dentro de casa perceber isso. Então isso se torna para você uma oportunidade muito grande de se desenvolver, né, de encantar-se de novo. Por outro lado, se você não aguenta mais ficar dentro de casa, se questione por quê. Por quê? Perfeito, perfeito. Eu amo esse pessoal, mas eu não aguento mais ficar dentro de casa. Por quê? Nós tipo 7, né? É muito fácil viver no 5, né? Mas... vivo com uma... Fala. Pera aí, deixa eu só acender a luz, acho que tá ficando escuro, não tá não? Tá bom. Aí? Tá bom, tá bom. Bem, tá bom, falta 5 minutinhos só. Então tá bom, então vamos lá. Eu vivo com uma pessoa autopreservação, para ela tá amando ficar em casa. E eu tô no 5, tranquilo, né? A gente convive muito tempo junto, né? O Instituto é praticamente 24 horas juntos, então pra gente estar sossegado. Eu, como tipo 7, estou quase montando vários espelhos em casa para conversar com o pessoal, sabe? Porque tá difícil, autopreservação, né? Então, você social com autopreservação, você tem que montar aquele monte de espelho. Mas tá tranquilo, tá legal. Mas eu sei que tem muitas pessoas, até minha filha aí, tipo 8, né? Muito bem, saudades de você, Bianca, aí falando aí, tipo 8, né? Que tá descobrindo mais sensibilidade aí com essa quarentena, né? Isso é muito legal. Nós já estamos aí chegando quase no final, nós temos 5 minutos, né, Valdeci? Como você é um cara que gosta de parábolas, né? Eu vou deixar uma reflexão aqui, né? E depois você termina aí. Beleza. Oi? Pode falar. Eu até vi essa parábola que eu gosto muito, né? Que é uma metáfora lá num congresso, eu acho que era uma francesa que acabou colocando uma palestra lá e passou algo disso. Que um jovem chega próximo a um oásis, né, próximo a um vilarejo, para ali para tomar água, encontra ali um senhor, um sábio, e pergunta para ele que tipo de pessoas que tem nesse lugar. E esse senhor responde para ele com outra pergunta, que tipo de pessoas tem no lugar que você veio? E ele disse, pessoas ruins, pessoas más, pessoas que querem fazer o mal para os outros. Fiquei muito feliz de ter saído de lá. E ele falou, aí dentro você vai encontrar esse mesmo tipo de pessoas. Passaram-se umas horas, chegou outro jovem,
tomou uma água e fez a mesma pergunta para o sábio. Que tipo de pessoas se tem nesse lugar? E ele respondeu com uma outra pergunta. Que tipo de pessoas tem no lugar que você vive? E ele disse, pessoas boas, maravilhosas, que gostam de fazer a diferença na vida das pessoas. Fiquei muito triste de ter saído de lá. E ele entrou. E aí tinha um senhor do lado e fez a pergunta para ele o seguinte, como duas perguntas iguais com respostas diferentes? Por qual motivo você fez essa resposta? E ele disse, as pessoas buscam aquilo, elas trazem aquilo que ela tem dentro. E isso que nós temos dentro vem lá daquela nossa infância, né? Quem busca o amor, quem busca a felicidade, quem busca o carinho das pessoas, aonde ela for, ela vai encontrar isso. E as pessoas más, ruins, aonde ela for, elas vão encontrar isso. E através dessa criança que nós tivemos no nosso ambiente, na nossa infância, termina complementando essa metáfora. Perguntaram uma vez para o Gandhi, o professor que não gostava dele, perguntou para ele o seguinte, ô Gandhi, você está andando numa estrada e você acha uma bolsa cheia de dinheiro e de sabedoria. O que você pegaria? Ele disse assim, eu pegaria o dinheiro. Aí o professor falou, não, eu pegaria a sabedoria, né? Aí o Gandhi falou, cada um pega o que não tem. Exatamente. Então, aí que reside, então, essa escolha, né? Na verdade, a gente sempre pode fazer escolhas. Eu posso escolher reclamar, como eu posso escolher perceber as coisas, o lado bom das coisas, de tudo, de toda a situação. Eu acho que esse é o processo. Quando eu olho para mim, se eu olho só me cobrando, eu só olho só isso, eu não ofereço para mim possibilidade de crescimento. Mas quando eu olho para mim com amor, com respeito, quando eu olho para o espelho e me enxergo verdadeiramente, eu ofereço respeito e aí eu posso crescer. Porque aceitar não é dizer que você não vai mudar, trabalhar naquilo. É você aceitar. Eu tenho isso aqui, mas não preciso ser exatamente a vida toda desse jeito. Eu posso mudar algumas coisas. Tá certo? Garcia, brigadão, querido. Dá um abraço para você. Dois minutinhos. Vamos agradecer esse pessoal que acompanhou a gente aí. Legal. Fantástico, pessoal fantástico. Muito obrigado pela atenção, pela presença de todos vocês. Eu vou deixar gravado essa live aí. Vou colocar no meu canal, né? Pode buscar no meu canal, Carlos Garcia Guzman, lá no YouTube. Eu não vou cobrar direitos autorais, direito de imagem, não, viu? Não, perfeito. E Valdecir. Ô, meu querido Rael. Rael, um dia eu te conto quem me deu a camiseta, viu? Tá bom? Gente, coisa boa. Os meus cachorros, como você pôde ouvir os barulhos, o pessoal escutou o barulho, porque eles participam da minha live. Só que como eles são tipo 3, eles precisam aparecer, eles não conseguem ficar quietos, eles têm que chamar a atenção. Então, todos os momentos que eu vou fazer uma live, toda vez que eu vou fazer alguma coisa ao vivo, eis que eles dão um jeito de serem notados. Sempre são. É que, na verdade, eu saio com eles todas as tardes. E está na hora deles saírem, percebe? Que eles estão já começando a ficar muito doidos para isso, né? Mas sem problema, eu agradeço muito o convite, agradeço muito às pessoas, a participação. Espero ter dado uma pequena contribuição para com as pessoas, fazer reflexão. Claro que o processo de cura interior é um processo que ainda vai se estendendo, talvez pela vida toda. Porque assim, só para alertar, viu, Garcia? Termina aí, a cura depende, tem a proporção do tamanho da ferida. Ah, mas eu quero curar logo. Não, depende do tamanho da sua ferida. Toda ferida que é curada muito rápido tem alguma coisa errada. Então, o processo de cura tem que obedecer necessariamente o tamanho da ferida, é proporcional. Tá certo? Então, João Campos, fique em casa, viu? Olha, fique em casa. Nós estamos na Semana Santa. Se você não aprendeu a ressuscitar ainda, fique em casa, tá? Porque... exatamente. Lázaro só existiu um. Exatamente. Valdecir, foi um prazer enorme. Vamos marcar outras fantásticas. Quantas quiser. Estamos por aí. Ô, Gi, chegou agora. Estava dormindo, né, Gi? Tá? Quando quiser, nós estaremos aí. Eu estou aqui à disposição. É só entrar, falar e a gente vai
a gente vai estar conversando também. Obrigado, Rogério. Grande abraço, queridão. Rogério, meu mestre Então Rogério. tá isso. Abraço, Garcia. Tchau, Abraço, obrigado, tchau, tá acabando. Abração para todos. Abraço, obrigado, viu, Adeci? Muito bom estar com você. Tchau.